Bom, agora vamos dar uma olhada aqui na variável strcmp, que ela faz a comparação entre dois textos, no caso, ou seja, duas strings. E caso essas strings sejam iguais, ela vai retornar um valor zero. O caso, a primeira string, ela vai fazer a comparação entre duas strings. Caso as duas strings sejam iguais, ela vai retornar um valor zero. Caso a primeira string seja maior, ela retorna um valor positivo. O caso contrário, se no caso a string 2 ela for maior que a string 1, ela vai retornar um valor negativo. É, primeiro eu vou ler aqui. Então aqui, ó. As strings forem iguais, se as strings forem iguais, a função retorna zero. Quando as palavras comparadas são diferentes, a primeira é maior, a função retorna um valor positivo. Caso contrário, a função retorna um valor negativo. Então estou com um exemplo aqui. Nesse exemplo eu falo string, mas no caso da linguagem C é, não tem a classe string, que seria no caso de outras linguagens, tipo Java, VBNet, C Sharp, que tem a própria classe string. Aqui não. Aqui uma string seria uma variável do tipo char, um vetor. Aqui é tanto, no caso aqui eu estou colocando o tamanho aqui, 20, que seja, ele suporta até 20 caracteres. Então eu falo string, mas no caso não é string, ou seja, uma cadeia de caracteres tipo char, ou seja, um vetor. Então aqui está, no caso criei duas variáveis tipo char, que elas podem receber no máximo até 20 caracteres. E depois eu estou declarando mais uma variável aqui inteira, aqui embaixo. Quer dizer, tem mais duas aqui, mas eu vou usá-las depois. Até tanto que eu vou comentar, porque já é a quarta vez que eu estou gravando isso aqui, devido a alguns problemas no Camtasia. Então deixa eu ver. Aqui, vou comentar. Então, aqui vai estar pedindo para digitar um texto. Esse texto ele vai ser atribuído à primeira variável aqui. Aí depois vem um outro printf pedindo para ser digitado uma outra string, um texto, e ela vai ser atribuída à segunda variável. E aqui está a função strcmp. Essas duas variáveis estão sendo passado aqui como argumento para a função, e essa função vai estar retornando um valor aqui para essa variável tipo inteiro. Então, no caso que eu falei, se as funções não, se essas duas variáveis, os valores delas forem iguais, ou seja, o valor tipo texto forem iguais, ela vai retornar zero. Se caso essa primeira variável, o tamanho dela, ou seja, o valor dela for maior que a segunda, ela retorna um valor positivo. Caso a segunda variável, o valor dela seja maior que a primeira, ela retorna um valor negativo. É tanto que eu estou fazendo um if aqui, ó. É, o retorno, se caso ele for zero, aqui vai aparecer essa mensagem. As strings são iguais. Caso o retorno seja maior, é porque a string 1 é maior o valor dela. Então vem aqui a mensagem. O caso contrário, a string 2 é maior. Então, espera aqui, já estava apertando o botão errado já. Então, vamos ver. Aqui eu vou digitar uma palavra, Messias, Félix, não, Félix, Félix. Então aqui, ó, no caso a string 1 o valor dela é maior. String 1 maior. Aqui eu coloquei para imprimir o tamanho das strings. É tanto que eu tinha comentado e não compilei. Eu vou compilar só para não aparecer isso aqui. Já vou dar um Ctrl F10. Messias. Aí depois Félix. Então, a string 1 é maior. Aqui foi o valor que foi retornado, o valor 1. Coloquei para imprimir aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Está imprimindo aqui o retorno. Então, o valor foi retornado positivo porque a string 1 ela é maior que a string 2. Agora eu vou descomentar essas linhas aqui. Eu vou fazendo o seguinte. Então, agora são duas variáveis aqui, tamanho 1 e tamanho 2. A tamanho 1 ela vai estar pegando o tamanho do texto da string 1 e a tamanho 2
vai estar pegando o tamanho do texto da string 2. Esse tamanho está sendo passado pela função strlen. E aqui eu vou imprimir, vai ser imprimindo tanto tamanho 1 como tamanho 2. Só para dar um exemplo. Então, digito de novo, Messias, Félix. Aqui, ó. O tamanho da string 1 é 7, o tamanho da string 2 é 5. O valor continua aqui, ó, string 1 maior e o valor retornado 1. Eu vou fazer o contrário agora. Digito 1 lá. Aqui, Messias. E aqui tá. Aqui tá, digitei o primeiro texto agora, o segundo texto na primeira variável, e esse texto aqui que foi o primeiro, eu digitei na segunda. Então aqui, ó, string 2 maior, está retornando um valor negativo. Agora eu vou exemplo com valores iguais. Valores iguais aqui, para deixar bem claro, não é o tamanho, não é o tamanho do texto. Valor, no caso, aqui é o texto. Aqui, ó, digitei Messias aqui e Messias aqui. Aqui, ó, as strings são iguais. Tamanho eu estou colocando aqui para imprimir, mas no caso também eu posso digitar dois textos com o mesmo tamanho, que é o caso que eu vou fazer agora, e está retornando um valor diferente. Aqui, ó, vou digitar essa primeira, vai ser o mesmo tamanho, só que agora eu vou digitar em minúsculo. Essa aqui. O tamanho delas vai aparecer o mesmo aqui, ó. Tamanho 7, tamanho 7. Só que a string, no caso aqui, a string 2 é maior. Isso aqui tem relação com a tabela ASCII. Agora eu já não posso dizer se o que é maiúsculo vem antes ou depois, mas no caso também que fique bem claro isso. Não está sendo no caso o tamanho do texto. Eu coloquei para imprimir aqui, só para dar um exemplo, mas aqui, ó, o tamanho é o mesmo e a string 2, no caso aqui, é maior, porque está voltando um valor negativo, né? Então a função str aqui, cmp, o essencial dela é para verificar se ou seja, um conjunto de uma cadeia de caracteres são iguais. Iguais, ou seja, você digitou o texto, o mesmo texto igual, tem que ser, se for minúsculo, minúsculo, maiúsculo, maiúsculo, aí sim ela vai estar retornando o valor zero. Ou se tiver um diferencial entre elas, ou vai retornar um valor positivo ou negativo. Mas a função aqui no caso, ela é mais usada mesmo para verificar se o texto digitado é igual. Beleza? É isso aí então.